Pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero falar com você esta noite sobre o tema Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Você talvez saiba já a minha posição a respeito das festas comemorativas como Natal, Páscoa. Às vezes as pessoas perguntam se essas festas elas são pagãs ou elas são cristãs. O Natal é uma festa pagã ou ela é uma festa cristã. A maneira que você comemora é a maneira que vai determinar o quanto ela é cristã ou ela é pagã. Não está no título de ser pagã ou não. Até porque nós somos inteligentes e sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Foi uma data que foi colocada que nós podemos tirar de alguma maneira proveito. Mas ela vai se tornar uma festa cristã ou ela se torna uma festa pagã, é a maneira que você comemora. Eu não entendo que Natal para mim tem a ver com árvores, que tem a ver com luzes, ou que tem a ver com presentes. Não vejo base bíblica nenhuma para qualquer tipo de comemoração dessa maneira. Então a maneira que a gente comemora, a gente vai fazer dela pagã ou cristã. Eu não vejo a Páscoa tem a ver com coelhinho ou com chocolate. Que na igreja, a minha esposa é orientada e os professores, a gente não ter no dia da Páscoa nem chocolate, nem pintar coelhinho na igreja. Ah, mas não tem nada a ver, é alguma coisa simbólica. Tem a ver porque é cultura. E cultura, é por isso que nós oramos: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Nós temos uma cultura terrena, mas nós temos que entender que como cristão existe uma cultura cristã. E a cultura cristã, ela subjuga a cultura terrena. Então existem coisas que não convêm. Eu preciso aprender, ser ensinado e instruído. Esse ano eu acabei não trazendo uma mensagem diretamente, não é? Todo ano, geralmente, eu trago, nesses dias, uma mensagem bem pontual mesmo, a respeito da árvore, a respeito do Papai Noel. Você sabia que o Papai Noel tem uma cor vermelha? Não é por acaso. Você sabia que o nome Papai Noel não foi escolhido por acaso? É bem semelhante a Papai do Céu. É um velhinho que requer para eles alguns atributos que pertencem somente a Deus. Por exemplo, é um velhinho que consegue estar em todos os lugares num dia do ano. É um velhinho que conhece o pensamento de todo mundo. E é um velhinho que nunca morre. Eu nunca ouvi falar, nesse Natal estamos tristes porque Papai Noel morreu. É sempre um velhinho, muito velho, de barba, dos anos. Eu tenho 45 anos, e 45 anos eu ouço Papai Noel existe. Tem irmãos aqui que têm quase 100 anos, vai dizer isso. Que ele desde que é pequeno. Tem o irmão Geraldo e o irmão Marcos que pode falar, tem quase 100 anos e eles vão dizer que desde que eles são crianças eles ouvem que o Papai Noel existe. É ou não é? É. Então é um velhinho que rompe o tempo. Então isso não tem nada a ver. Aí você diz assim: ah, pastor, mas as crianças têm que ser ensinadas. Você precisa ensinar a verdade. Ah, vai no parque ou no shopping, tem que sentar no colo do Papai Noel, tirar uma foto com o Papai Noel. Para quê? Fala para mim. E tem criança que nem quer, a mãe vai, senta, está com medo do velhinho, mas vai. E crente faz isso,
Para quê? Ensina a verdade para o teu filho. Meu filho tem 9 anos de idade. Eu nunca comprei ovo de Páscoa para ele na Páscoa. E quando alguém dá para ele, eu não gosto. Mas quando alguém dá, não come no dia, vai comer outro dia. Nunca morreu. Porque eu ensino para ele. Ah, mas vai passar desejo nada. Depois da Páscoa, o chocolate fica lá apodrecendo e ninguém quer. Antes da Páscoa é uma fila. Você paga não sei quanto no ovo que está lá e você precisa comprar. Depois você vai no mercado, está lá. Os caras só falta te dar e ninguém quer. Porque passou o misticismo. Agora a gente corre porque tem que comprar presente. Aí depois do dia 1º as lojas estão vazias. É o momento de você ir lá comprar o presente para o pastor. Eu não tenho problema nenhum em receber depois do Natal. Mas parece que não tem graça, não é? Parece que não tem. Uma vez eu preguei sobre a árvore de Natal, uma irmãzinha me parou depois na porta da igreja e disse: pastor, mas sabe, eu faço isso, mas eu não faço porque é assim, é porque eu entendo que é bonito, é um enfeite. Eu disse: por que a irmã não montou em junho? Em agosto? Em setembro? Em março? Tem tantos meses para montar, porque é que tem que ser no final de novembro e em dezembro, porque está no teu coração, porque está na cultura da tua mente. Você ouviu alguém fazendo e você acha que é bonito uma árvore de Natal, é bonito, é um enfeite, mas por que tem que ser em dezembro? E quando passa, daqui a pouco você desmonta. Sabe por quê? Porque se alguém entrar na tua casa em março ou em abril, ver uma árvore de Natal, o que a pessoa vai dizer? Nossa, ainda está montada? O Natal já passou. É. Por isso eu quero falar com você sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? João capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Escute, ele disse: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós, olha que coisa interessante, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém, está quem vós não conheceis. Está no meio de vós alguém que vocês não conhecem, está aí, ó, andando no meio de vocês, mas vocês não conhecem. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi
o Espírito descer do céu como pomba e pousou sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, quem me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer a pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Você sabia que João Batista, o Batista, não é sobrenome de João? Existem algumas coisas na Bíblia que a gente parece que passa despercebido, mas que faz sentido. Você já ouviu falar de João Batista? Não tem a ver João Batista porque ele era Batista de sobrenome. João Batista, aquele que batizava. Da mesma maneira, Jesus Cristo. O Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus foi chamado de Jesus de Nazaré, porque nasceu em Nazaré. Mas ele era chamado de Jesus Cristo. Jesus, vírgula, Cristo. Não é sobrenome. Cristo é título. Quer dizer ungido, Messias, escolhido. As pessoas então chamavam de Jesus Cristo, dizendo: esse é o escolhido. Esse é o ungido de Deus. Alguns reconheciam, outros não. Porque outros não o reconheciam como Cristo. Porque não entendia que ele era o Messias, o enviado de Deus. O texto diz que João estava sendo interrogado. Mandaram lá alguns para interrogar ele. Os judeus mandaram lá o sacerdote e os levitas para interrogar. Chegaram lá: João, quem é você? Você é o Cristo? Você é Elias? Você é profeta? Quem é você? E João deixa bem claro, dizendo: ó, eu não sou Cristo, eu não sou Messias, eu não sou quem vocês pensam que eu sou. É como se João estivesse dizendo o seguinte: ó, vocês não devem olhar para mim, não é sobre mim que vocês precisam saber, não é a meu respeito que vocês precisam conhecer. Quem eu sou pouco interessa. De quem vocês precisam conhecer já está no meio de vocês, e vocês ainda nem se deram conta. Quem é o Cristo, o Salvador, o prometido, já anda no meio de vocês, mas vocês ainda não se deram conta. Ele disse: o meu papel não é de Cristo, mas o meu papel é preparar caminho e anunciar esse Cristo que está vindo, no qual eu nem sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Aqui a gente aprende a primeira lição do que seja a função da igreja. A função da igreja é preparar caminho para Jesus. A sua vida, a maneira como você vive, os lugares aonde você anda, você está abrindo caminho para que a glória, para que a luz de Cristo brilhe. É tão triste quando a gente conversa com alguém e essa pessoa fala para a gente está falando do evangelho para ela, e ela fala assim: mas para quê? Ir lá para a igreja para ser igual fulano? Você já ouviu isso? Não dá uma dor no coração? E a gente não tem que ficar defendendo o fulano? Tem alguns fulanos que dá para defender, tem alguns que a gente já fala: isso aí vai para o inferno.
Não liga para ele não. Sabe por quê? Porque a maneira como a gente vive, as pessoas estão olhando para nós, e elas estão no seu pensamento interrogando: quem somos nós? Porque vivemos da maneira que vivemos? Porque fazemos as coisas que fazemos? Porque tratamos os nossos negócios da maneira que tratamos? Nós somos um cartão postal, ou nós apontamos positivamente para aquele que vem, que nós não somos dignos de desatar as sandálias dos pés dele, ou nós vamos afastar as pessoas por completo daquele que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. A sua vida atrai a atenção das pessoas de uma maneira positiva, para as pessoas viverem o que você vive? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo, desde que há mundo, existe com os seus problemas, as suas dificuldades, com proporção para cada época. E é verdade também que o mundo, desde que é mundo, sempre teve necessidade de heróis. Sempre tivemos homens que nós olhamos e nós temos como herói. Ultimamente é o Sérgio Moura, o herói do Brasil. Está passando o Brasil a limpo. A grande expectativa é: ele prende o Lula ou não? O Lula vai preso ou não vai? A verdade é que no meio da dificuldade nós sempre queremos eleger um herói. Nós elegemos um herói para a nossa nação, para a nossa cidade, mas também nós elegemos heróis para a nossa vida pessoal. Não é diferente daquela época, por causa da realidade da época, por causa da opressão dos romanos. Os cristãos sofriam muito naquela época, os judeus, e eles então esperavam um Messias. Mas o Messias que eles esperavam era o Salvador da pátria. O texto diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse Cordeiro de Deus, que era o Messias, e você sabe a história, foi aquele que foi rejeitado, foi aquele que foi crucificado e sarcasticamente colocaram no madeiro, em cima da sua cabeça, dizendo: este é o rei dos judeus. Mas não colocaram como se fosse de fato e de verdade no coração deles. Estavam de fato e de verdade dizendo a verdade mais absoluta da sua época. Mas eles não entendiam assim. Eles colocaram de maneira sarcástica, dizendo: este é o rei dos judeus. Porque eles não entendiam que Jesus era o Messias. Por quê? Porque todos que precisam de um Salvador da pátria têm uma característica do que seja esse Salvador. É por isso que João Batista vem dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro? Nós esperávamos um leão. Nós esperávamos alguém que viesse com a sua espada, montado no seu cavalo, à margem do Ipiranga, tire a sua espada e grite bem alto: independência ou morte. Agora vem um cordeiro. Nós esperávamos que viesse alguém que fosse raçudo, que não levasse desaforo para casa,
que dissesse: esses romanos não vão oprimir a gente, vamos levantar, vamos procurar o nosso direito, vamos para cima. Mas veio alguém que é cordeiro, que não abre a boca, que vai para o matadouro e não se manifesta, que é um animal que se oferta, que fala, se alguém te der um tapa numa face, vira outra. Alguém que diz: quantas vezes tem que perdoar o meu irmão? Mais do que 70 vezes 7. Esse é o Messias? Para nós não é, porque não é o que nós estamos esperando. Fica uma segunda lição para nós. Quem é o Messias que você está esperando na sua vida? O que vem para curar a sua enfermidade? O que vem para resolver o problema da sua família? O que vem para abrir a porta de emprego? Tem muitas pessoas decepcionadas com o evangelho, saindo da igreja, porque acreditaram que vindo para a igreja aconteceria um monte de coisas que prometeram para elas que não aconteceram, porque elas começaram a olhar para um Messias diferente. Venha que a sua vida vai mudar, venha que vai ser carrão do ano, venha que a sua casa agora vai ser maravilhosa, venha que você não vai ficar mais doente. Aí as pessoas começam a olhar um Messias que não é verdade. João diz: o Messias é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro? Nós vamos olhar a história. Lá em Levítico capítulo 1, 4, nos vai dar um pouquinho de referência. Não vou ler, entrar muito em detalhes, mas diz: colocará a mão sobre o animal. Hoje, em 1 João 1, 9 diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e te purificar de toda injustiça. Você pode fazer isso na sua casa, dentro do seu carro, aqui na igreja. Antigamente não. Antigamente precisava pegar um animal. O sacerdote pegava um animal puro e levava, colocava ali no altar, estendia a mão sobre o animal. E naquele estender a mão sobre o animal, existia ali uma transferência. Então aquele animal inocente estava levando a culpa de todo o pecado, e o sacerdote então matava aquele animal, o sangue era derramado, queimava-se, e as fumaça subia como libação, ia para a presença de Deus. Então aquele animal morria. Eu teria que ter morrido por causa do meu pecado, mas então aquele animal, ele morria no meu lugar. Quando começou isso? Temos várias passagens na Bíblia. Você vai olhar, por exemplo, em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. A primeira coisa que eles fizeram, depois que descobriram que estavam nus, diz que eles fizeram uma roupa lá para eles, foram bem rapidinho em fazer lá uma tanga e fazer alguma coisa de folhas. Só que quando Deus veio, chamou a atenção deles e fez o que tinha que fazer, sabe o que Deus fez? Matou um animal para que eles fossem vestidos com a pele daquele animal. Por que Deus não falou: legal a roupa de vocês, faz agora uma mais bonitinha? Não. Mas começou o princípio de que agora um inocente precisa ser morto, para que através desse inocente que é morto, a sua nudez por causa do pecado seja coberta. Alguém tem que perder a vida por causa do seu pecado. Alguém tem que morrer por causa do seu pecado. E porque estavam nus, por causa do pecado, o primeiro animal inocente
é morto, sacrificado, para que a sua pele sirva agora como algo que venha cobrir a nudez do pecado. Deus disse a Abraão: me oferece Isaque, seu filho. E quando Abraão sobe com Isaque, Isaque pergunta: papai, está aqui tudo, o cutelo, a lenha, estamos nós, mas cadê o animal? E quando ele sobe, prepara o altar, ele levanta o cutelo, a faca, para sacrificar seu filho. Deus disse: não, não faz isso. Olhe no seu lado. Quando ele olhou no lado, o que é que tinha? Um animal. Um cordeiro. Tira o Isaque e agora coloca o cordeiro. É um animal que vai morrer no lugar de uma outra pessoa. É um inocente. Estava no Egito. O Senhor diz: olha, esta noite vai passar um espírito de morte sobre todo o Egito. Então pegue cordeiro, pegue os animais, mate eles, e pegue o sangue dele e passe no umbrais da casa, para que quando o espírito de morte passar aonde estiver o sangue, ali ele não vai entrar. É um animal que precisa morrer, para que o seu sangue seja passado nos umbrais da casa, e a morte vai passar e dizer: aqui eu não posso entrar, porque esse sangue é a marca que ali eu não posso entrar. É por isso que João vem dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Esse cordeiro, esse animal, essa oferta. Então quem oferta é Deus que pega o cordeiro, é Deus que pega o seu único filho. Precisa ter morte, precisa ter sangue, precisa pagar pelo pecado, e o salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém precisa morrer, alguém puro, alguém que não tenha pecado, precisa se sacrificar por aqueles que têm pecado. Então o próprio Deus dá o seu filho, se torna homem, vem na terra, então ele se oferta, aí vai para a cruz, como cordeiro, de boca calada. Ele é a oferta, ele é o sacerdote. João está dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis a oferta de Deus, eis o presente de Deus sobre a humanidade, por um objetivo bem claro: tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, é o seu sangue que vai ser derramado na cruz, para que o pecado da humanidade seja paga. Por que o pecado do mundo? Porque quando Adão e Eva pecaram, a partir de agora, ninguém mais nasce de maneira pura. Nós já nascemos em pecado. É por isso que todos nós nascemos e já estamos caminhando para o inferno. Não precisamos fazer nada para ir para o inferno. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Nada. Não precisa nem beber, fumar, ou se prostituir, fazer qualquer outra coisa. É só nascer, viver e morrer sem Jesus. Porque nós já nascemos em pecado. O DNA já está corrompido. Há uma onda que diz que não existe mais o absoluto. Está vindo aí uma onda, não é? De que não existe o absoluto. Não sei se você entende o que é absoluto, mas estava lendo um livro, até ministrei para os casais,
Por exemplo, hoje não existe mais amor absoluto. Sabe o que é o amor absoluto? O amor de um homem para uma mulher. Não, isso aí é balela. Hoje não é assim mais. A gente pode até amar um cachorro e querer casar com o cachorro hoje, e é amor. Porque o mundo mudou. As coisas mudaram. Tem uma novela que acabou esses dias que eu falo, acho que bastante tempo. Não porque eu assisto, mas eu estava vendo uma reportagem e a pessoa estava falando desse absurdo de se amar a si mesmo. E eu não sei se aconteceu, mas uma das coisas que ia acontecer na novela é exatamente o que aconteceu na vida real. Sabe o que é? Não sei se aconteceu na novela, se você assiste, né? Que uma moça lá ia fazer uma festa de casamento e ela ia casar com ela mesma. Não foi isso? Tem um monte de gente que assiste que balançou a cabeça. Não é? Ela ia casar com ela mesma. Porque teve uma socialite aí que fez isso. Fez uma festa maravilhosa, gastou não sei quanto, e ela casou com ela mesma. É amor. Porque hoje o amor não é mais absoluto. Então tem uma onda dizendo aí que o absoluto não existe mais. Mas eu vou dizer uma coisa para você: pecado é absoluto. Hoje, amanhã, depois da manhã, enquanto a gente viver, pecado é pecado. Prostituição é pecado. Lascívia é pecado, fofoca é pecado, roubar é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado. E a lista é grande. É pecado. Eu expliquei de manhã a diferença entre adultério e fornicação. Adultério quando você é casado, e aí você vai ter relação de envolvimento, de sentimentos com outras pessoas que não é a sua esposa e nem o seu marido. Não estou falando nem apenas de ato sexual, qualquer tipo de envolvimento emocional. Por isso que Jesus falou, quando o homem olha para uma mulher e deseja ela, esse já adulterou. E o que é fornicação? Fornicação é quando você está namorando, ou está noivo, ou está só pegando, e aí vocês vão lá, bobeou, a gente pimba. Isso chama-se fornicação. Eu disse hoje pela manhã, quando você que vai casar tem relação sexual antes do casamento, você já leva para o teu casamento uma maldição. A primeira delas é desconfiança. Nunca vai existir entre vocês dois confiança. Acredita que eu não estou dizendo. Você já está levando um pecado. É por isso que eu disse hoje pela manhã, os casamentos que eu faço, eu olho nos olhos e pergunto, já aconteceu? Já. Muitos mentem. Mas sabe o que acontece? Eu digo na presença de Deus, pode mentir para mim, mas não pediu para o Senhor. Eu estendo a minha mão para abençoar, mas eu digo, esse pecado eu não carrego. Essa maldição não vem sobre mim. Por enquanto eu ainda celebro. Mas eu estou tomando cuidado, tomando coragem, para mais alguns anos não celebrar mais. Uma das coisas que tenho conversado muito com a Analice, eu não tenho mais desejos de fazer casamentos. Não tenho. Por algumas razões pessoais. A primeira delas é por não poder, como pastor, falar a verdade
sobre os relacionamentos. De sentar com o casal e falar: eu não enxergo, concordo, isso. Como a gente não tem essa autoridade, às vezes é muito mais fácil a gente ir para um altar, só estender a mão e abençoar. Dá a impressão que esse ato é tão simples, mas não é simples, não. É algo muito forte. Estender a mão para abençoar é algo muito forte. E às vezes abençoar pecado, que as pessoas enganam a gente. Então, se você vai casar esse ano, tem uns casais que vão casar aí. Nós vamos conversar e eu vou perguntar isso para você. Me responda a verdade. Pelo menos nós vamos orar, confessar e vamos lá. Não minta para mim. Porque não adianta a gente esconder dos homens o que a gente não pode esconder de Deus. Não adianta a gente burlar, mentir, igual Adão e Eva fez, correu, se escondeu, colocou uma veste, como se Deus não fosse ver. Olha o que Davi diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Não dá para fugirmos da presença de Deus. Pecado é pecado. Mas a notícia boa é que João gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode confessar o teu pecado, você pode abandonar o teu pecado, você pode ter nojo do pecado, e a bênção do Senhor virá sobre ti. Porque o Cordeiro veio para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro morreu. Agora o versículo 26, para a gente encerrar, ele diz: ele está no meio de vós, mas vocês ainda nem perceberam que ele está no meio de vós. Ainda não o conheceram. Não se deram conta. Às vezes esse é um perigo que a gente tem. Sabe qual é o perigo? Às vezes nós procuramos em lugares, em pessoas, em coisas, em lugares distantes, o que está bem perto de nós. Jesus está tão perto de você, que você não precisa procurar em lugares, em pessoas. Ele está aí, tão pertinho de você. Mas parece que a nossa mentalidade e os nossos olhos estão fechados, porque nós mentalizamos o Messias, aquele que vem, que é forte, num cavalo, gritando, independência ou morte. Mas nós não percebemos que ele é o Cordeiro de Deus. Ele é manso, é amigo, é protetor, é companheiro, é o que nos ama. O que é o Natal? Natal é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo. O que é o Natal? É o nascimento do próprio Deus em forma de homem. Mas não tem a ver com presente, pastor? Tem. Dar presente e trocar presente não é pecado. Você pode me presentear à vontade, isso não é pecado não. Não tem problema nenhum. Contanto que você entenda que o maior e melhor presente foi nos entregue quando João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa entender que o Natal é um presente de Deus para você, chama-se Jesus. Presente é bom. Eu ganhei um perfume hoje, que eu já estou usando, todo cheiroso. Você não vem me cheirar, que a minha esposa é ciumenta. Depois que eu terminar essa mensagem, não sei se eu vou estar tão cheiroso assim. Mas eu já passei o perfume. Gosto de um bom perfume. Né? Gostoso. Ganhar presente. É uma data boa, é uma data gostosa. Reunir a família. Mas é uma data perigosa. É uma data que uma cervejinha não faz mal. É uma data que a champanhe não faz mal. Uma tacinha de vinho não faz mal. A tacinha de vinho não faz mal. Uma latinha de cerveja não faz mal. Um champanhe não faz mal. O que faz mal é o seu coração. É a intenção do seu coração. É quando, se você não tomar cuidado, a sua carne vai aflorar. É quando você tem que dar um bom testemunho e você dá um mau testemunho. Ah, vai para o inferno por causa disso? Não. Ah, é um pecadão por causa disso? Não. Porque não está no tamanho da taça, está na atitude do teu coração. É por isso que pode ser cristão, pode ser pagão. A maneira como você celebra. Pode ser cristã quando você reúne todo mundo, senta em volta da mesa, né? Como eu disse hoje de manhã. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu sou chamado para ir em velório. E é complicado, né? Você vai em velório que o defunto não ajuda. A família você não conhece. E aí você vai fazer uma palavra. Você vai levar uma palavra, mas a Josilene já me acompanhou muito velório assim. Eu falava, Josilene, vamos cantar aquele hino. Aí às vezes tinha velório que cantava só eu e a Josilene. Lá no céu, imagina eu e Josilene cantando. Né? Você é chamado para ir no velório. Então tem algo que é simples de você fazer no velório, que agrada a todo mundo. Até o defunto fica feliz. O que você faz? Vamos orar o Pai Nosso. Até o bêbado que está no velório, ora, Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Então, a minha família não é crente, não é? Então reúne em volta da mesa e diz, vamos orar o Pai Nosso. Eles não entendem, eles acham que é uma reza, e é mesmo, se você não entender o que é o Pai Nosso. Mas é o momento de você orar com a sua família. É o momento de você dar uma palavra para a sua família. É o momento de você dar um testemunho. É o momento de você agradecer pelas bênçãos dos anos. E talvez você não possa orar, mas o Pai Nosso todo mundo gosta de orar. Todo mundo ora. O cara até larga a latinha da cerveja na hora. Vamos orar, tira o chapéu. Não é? Você vai. Já viu esse velório? É assim, começa a orar, a pessoa tira o chapéu. Chama-se reverência. Aí ele ora. Esse é o momento. O que é o Natal? O Natal tem a ver com luzes, pastores? Tem a ver. O Natal tem a ver com luz. Na verdade, o Natal é luz. Mateus 4,16, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam nas trevas da sombra da morte. Raiou uma grande luz. Que luz é essa? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode encher de luzinha lá na frente da sua casa, mas o vizinho nem sabe que você é crente. Porque é Natal, precisa brilhar uma luz. Você coloca lá um monte de luz na frente da tua casa, mas quando os vizinhos falam de você, dá até arrepio na espinha.
Natal é a luz. É a luz que Jesus faz brilhar para aqueles que estão nas trevas, cego pelo pecado. O Natal não é 25 de dezembro. O Natal acontece todos os dias, quando as pessoas abrem o coração dela para que Jesus venha nascer. Quando as pessoas entregam a vida para Jesus, estamos celebrando o Natal. O menino Jesus nasceu, o próprio Deus nasceu. A glória de Deus se manifestou na vida das pessoas. E não tem a ver com uma data no ano, tem a ver com todos os dias do ano. Todos os dias do ano, o menino Jesus está batendo no coração das pessoas e dizendo: você quer me receber? Esse é o Natal. Quando a luz brilhou, quando a estrela brilhou e disse: glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. É quando o próprio Deus veio sobre o homem, sobre a terra. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que quando Jesus nasceu e chorou, já deu a hora, né? Deu a hora. Isso aí é a hora para parar de... Já vou parar de pregar, tá bom? Já tocou aí o despertador. É, porque o culto acabou 8 horas, não pode passar. Eu fico imaginando, quando Jesus nasceu, quando o próprio Deus deixou o céu, imagina comigo, e veio sobre a terra. Talvez os homens não reconheceram, mas talvez eu possa imaginar que a natureza, que a terra, deve ter sentido a presença do próprio Deus chegando. Os animais da manjedoura talvez tiveram mais entendimento de que muitos têm hoje, porque o próprio Deus veio, o menino Jesus veio, a luz veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se tornou carne, está no meio de nós. Ele está aí no meio de vocês. Você reconhece Ele aí? Esse é o Natal que eu entendo. Esse é o Natal que comemoro todo ano. Que eu tento comemorar todas as vezes que eu prego e falo de Jesus para alguém. Entendendo que o nosso coração é a manjedoura. Talvez seja um dos lugares mais sujos e podres, onde Jesus gosta de entrar para mudar a realidade. É o seu coração. É na nossa vida que talvez se escute a frase que mais Maria e José escutaram: aqui não tem lugar, aqui está lotado, aqui não tem vaga. É no seu coração.